Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no livro ou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso número 20, o último verso deste capítulo, 1 Coríntios 6, 20. A escravidão que salva. Pode parecer um tanto quanto estranho este título, mas é isso mesmo. Paulo diz: vocês foram comprados por alto preço. Fala comigo, comprados. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós fomos resgatados. E tudo aquilo que eu compro, eu tenho domínio. Se você foi à loja e comprou um calçado, aquele calçado é seu. Se você comprou um carro, aquele carro é seu. Se você comprou um terreno, aquele terreno é seu. E se Jesus me comprou, de quem eu sou? Eu sou de Jesus. E o preço que Jesus usou para me comprar, ou o preço estipulado pela minha vida, não foi um preço baixo. Jesus não me comprou naquela liquidação 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4 lá da Shopee. Jesus não me comprou no Black Friday. Jesus pagou por mim e por você o mais alto preço. Guarde isso. Ninguém paga um preço alto por uma coisa que não vale nada. Você entende isso? Então, se Jesus me comprou e te comprou por um alto preço, significa que eu tenho muito valor para Ele. Então, se um dia alguém olhar para você, ou talvez já olhou, e disser: você não vale nada, tem alguém que deu a própria vida por você. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe nenhuma desilusão. Não deixe nenhuma calúnia. Não deixe nenhuma palavra tirar isso do teu coração. Jesus te comprou, não por qualquer preço, mas pelo preço do sangue dele, para tirar-me, eu e você, das mãos do pecado. Amém? O segundo texto, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Essa semana que passou, Maju ministrou lá em Missão, na célula, e a gente falava sobre este tema. E ela contou que ela teve uma amiga que perguntou: por que Jesus morreu na cruz e não foi um anjo que morreu? E essa talvez seja uma pergunta interessante para todos nós. Essa pessoa que perguntou a ela é uma pessoa que, por enquanto, Maju, por enquanto, não crê em Deus. E ela então perguntou: mas por que Jesus precisou morrer? E não foi um anjo que morreu, não foi um animal perfeito? E por que justamente Jesus morreu? Aqui, Pedro está dizendo que o sangue precioso de Cristo era como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E eu complementei no dia que ela falava sobre isso. Se você é pai, você é mãe, você entende que você daria qualquer coisa para ver o seu filho bem. Vocês concordam comigo? Nós que somos pais,
Às vezes os filhos acabam não acreditando nisso, mas nós sabemos que daríamos a própria vida pelo filho. Agora imagine um pai dizendo para o filho: eu quero que você se faça homem e habite entre eles, ensine-os, e depois você vai se entregar para ser morto numa morte horrível. Você não vai ser morto com uma injeção letal, você não vai ser morto com algo indolor, você vai ser morto por uma morte, por um tipo de morte muito dolorido. Então o preço que Deus estipulou pela minha vida e pela sua vida não foi qualquer preço. Foi o preço daquele que não tem defeito. Mas principalmente foi o preço do próprio Filho. Quando eu entendo isso, eu entendo que Deus estipulou o maior preço. E quando eu entendo isso, eu entendo que se Ele estipulou por mim e por você o maior preço, significa que o meu valor para Ele é muito grande. Você concorda comigo? Então Ele nos ama de maneira incondicional. E o único sem defeito foi Jesus. O terceiro texto está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 21. 21 a 23. Paulo está dizendo: foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Paulo está repetindo: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Eu quero repetir o verso 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Pode falar comigo, escravo de Cristo? Você sabe que lá no original, no hebraico, não tem distinção a palavra escravo da palavra servo. É uma única palavra que se usa, chamada doulos. Fala comigo, doulos. Então essa palavra doulos, ela simboliza alguém que serve de maneira incondicional ao seu Senhor. Então o texto está dizendo que eu era escravo do pecado, e agora eu continuo sendo escravo. Mas agora eu sou escravo de quem? De Cristo. Você já vai entender o que eu quero dizer. Eu estou tentando gerar uma atmosfera de compreensão desta palavra. Talvez você esteja se perguntando: pastor, mas por que escravo? Eu não sou livre? Não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Eu vim aqui nesta noite para dizer que não. Novamente, 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos
de Deus, ou como doulos de Deus, ou como escravos de Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Deus. Último texto, livro de Êxodo, capítulo 21. Alguns anos atrás eu ministrei usando esse texto. Fazia tempo que eu desejava voltar. Êxodo 21. Verso 1 até o verso 6. A lei acerca dos escravos hebreus. São estas as leis que você proclamará ao povo. Aqui, Deus falando com Moisés e pedindo a Moisés que registrasse esta palavra, como registrou de fato, e entregasse ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano ele será liberto, sem precisar pagar nada. Se ele chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor tiver lhe dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será o seu escravo por toda a vida. Eu vou repetir o verso 5. Preste atenção. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e eu não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Irmãos, eu acho que é redundante falar de liberdade e escravidão. Então todo aquele que é escravo é aquele que não é livre. A pergunta nesta noite é: será que existe alguém livre? O Brasil, falando de escravidão de homens, principalmente do povo negro, o Brasil, infelizmente, tem na sua história a escravidão. Não só o Brasil, mas muitos países, Estados Unidos, muitos países da Europa, do Oriente. E tem um detalhe também, quando a gente fala de escravidão, muitas vezes a gente acha que a escravidão, ela só atingiu as pessoas negras, e ela já terminou lá em 1888 no Brasil, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Quem lembra da escola aí? Né? E na verdade a escravidão ela nunca terminou. E ela nunca vai terminar. Porque a escravidão é aquele que tem um senhor. Escravo é aquele que tem um senhor. Então quando a gente fala de escravidão, muitas vezes nós estamos falando de pessoas que acham que são livres. Por exemplo, talvez você já ouviu alguém dizer assim: ah, eu bebo porque eu quero, eu uso droga porque eu sou livre, eu falo o que eu quero, e eu mando na minha vida, e não venha para cima de mim que eu respondo mesmo. Será que é livre mesmo? Será que é livre mesmo? Será que
Liberdade não é poder fazer e não fazer? Será que a pessoa que diz assim, olha, se você vier para cima de mim, você não vai ficar sem resposta? Será que a pessoa que não se curva a ninguém, que não ouve um conselho, que não cede a uma orientação, ela não é escrava da personalidade? Não é escrava do temperamento? Agora, por outro lado, quando a gente fala da palavra escravidão, vem à nossa mente um trabalho forçado, escravidão de crianças, escravidão na prostituição, compra e venda de pessoas, tráfico de pessoas. Quando na verdade isso também é escravidão, mas quando na verdade a escravidão muitas vezes ela está presente na vida do homem por seus hábitos, por coisas do dia a dia, por coisas que nós achamos que não são relacionadas à escravidão. Eu vou bater novamente nesta tecla. Se você tem uma personalidade difícil, e ninguém precisa dizer se você tem ou se você não tem, você sabe que você tem. Se você é uma pessoa que não ouve conselho, se você não se submete à autoridade, se você sempre tem resposta para tudo, se você não fica quieto para ninguém, você é um escravo do seu temperamento. Ou então o inverso também pode ser verdadeiro. Você não se posiciona, você não assume compromisso, você não expressa a sua vontade, você não demonstra nada, você também está sendo um escravo. Você se sente inseguro por tudo, você acha que nada é para você, você acha que sempre vai ser para os outros, para você nunca. Você acha que felicidade é uma coisa que não pode vir à sua vida, pode estar só na vida dos outros. Você também é um escravo da sua maneira de pensar. E não se preocupe que eu não vou entrar na linha do coaching aqui. A escravidão, ela sufoca as pessoas. A escravidão, ela nos tira de uma vida de fato normal. Irmãos, eu quero lembrar você que esse texto que nós lemos do escravo hebreu, a lei mosaica diz que se aquele escravo, preste atenção, eu quero associar isso com a vida com Jesus. Vamos imaginar que o irmão Rafa, ele era um escravo. E ele, por algum momento, ele foi liberto. Ele podia sair ali da fazenda onde ele trabalhava como escravo. Ele recebeu ali a carta de euforia, era isso? Ele tinha um documento que dizia que a partir de agora ele era livre. O texto está dizendo que o escravo, ele tinha uma opção, fala comigo, uma opção. Ele poderia chamar o seu senhor e dizer assim: eu amo meu senhor, e eu não quero sair daqui. Eu quero continuar sendo escravo. Êxodo 21:5. Coloca de volta aqui. Êxodo 21:5. O texto diz: se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor. O verso 6 vai dizer que ele era levado então perante os juízes e ele tinha que participar de um ritual. Esse ritual não era muito agradável. Ele era levado à porta, ao batente da porta, e eu há muito tempo eu procuro a versão Almeida corrigida, diz que ali
era usada uma sovela. Alguém lembra dessa ferramenta? A sovela antigamente, seu João Batista, usava para fazer furo na cinta. Lembra? Era uma ferramenta pontiaguda, afiada, tinha um cabinho assim, meu avô tinha. E aquela sovela, o escravo então, ele parava do lado da porta e vinha o seu senhor e furava a orelha dele, fazia um buraco na orelha. Por que fazia isso? Porque ele continuava sendo escravo, continuava trabalhando para o seu senhor, mas agora não era mais por obrigação, era por amor. E olha só, todas as pessoas que olhassem para ele, o que é que viriam? O buraco na orelha. E quando viam um buraco na orelha, imediatamente liam na sua testa, literalmente. Por quê? Porque as pessoas olhariam para ele e veriam: ele ainda é escravo, mas ele já poderia ser livre, mas ele ama o seu Senhor, e ele tem uma marca. Essa marca na vida dele é para que as pessoas possam olhar para ele e identificar aquele que poderia estar fazendo outras coisas, mas agora ele não está fazendo outras coisas, ele continua na casa do seu Senhor por amor, ele continua ali por amor. O que isso tem a ver com a minha vida? O homem, irmãos, a vida do homem é feita de decisões. Queira você ou não, a sua vida é feita de decisões. Você está aqui hoje porque você tomou uma decisão de vir para o culto. Eu quero te dizer, escolha de quem você quer ser escravo. Tem um mundo lá fora que já é dono da humanidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no. Então, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram. E também ele mesmo diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, não tem para onde correr. Se você disser assim, irmã Sandra, se você disser assim: eu não quero saber de Jesus, porque eu vou lá na igreja, aí o pastor vai falar que eu não posso mais usar aquela roupa, eu não posso mais beber, eu não posso mais nem, Wagner, eu não posso mais nem ir no carnaval, eu não posso mais nem fumar o meu, como é que chama aquele cigarrinho? Pode. Eu não posso mais nem fumar o meu pode, eu tenho que me esconder do pastor. Eu não posso mais nem tomar minha torrezinha de chopp. Eu vou para a praia, eu não posso fazer foto. Não é o pastor. Quem sou eu para mandar na tua vida? Agora, quando você diz assim: não, eu não quero mais ser escravo do mundo, eu quero ser escravo de Jesus. Você vai até a soleira da porta, e não de maneira literal, irmã Kátia, mas de maneira espiritual, Jesus vem e fura a sua orelha, e gera em você uma marca. Essa marca não é mais na orelha, mas é no coração. Jesus vem e dá a você uma marca, e essa marca ela é construída pelo Espírito Santo. E aí quando você começa a caminhar com as pessoas, quando você começa a voltar para o seu trabalho, você vai lá, irmão Elisandro, lá naquele dia de pintura, as pessoas vão olhar e vão dizer: mas o que aconteceu com você? Jesus te marcou. E como ele te marcou? Com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai fazer com você? Ele vai te convencer. Amém? Ele vai te convencer de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que não é o pastor que vai proibir você de fazer nada.
O que o pastor vai dizer a você é que você precisa tomar decisões sábias. Você precisa escolher um caminho de vida. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa andar com pessoas que te encorajam a caminhar na fé. Você não pode mais se colocar em julgo desigual. Você não pode mais falar qualquer coisa. Não. Você agora é nova criatura. O pastor vai te ensinando, a igreja vai te ensinando. Mas quem vai te convencer? É o Espírito Santo. E vai ter aquele dia que vão fechar você no trânsito. E você tem vontade de falar aquilo que você está pensando. Você fala ou não fala? Irmãos, você fala ou não fala? Vamos fazer de conta que a gente é crente. Eu vou perguntar de novo, você fala não, tá? Você fala ou não fala? Ah, não fala. Teve vontade ou não? Por que não falou? O Espírito Santo fez o que que você? Convenceu, não convenceu? Tem vontade? Tem. Fez? Escravo. Escravo. Não tem jeito. Olha aqui para mim. Olha aqui. Ou você é doulos do inferno, ou você é doulos do céu. Hã? Eu não sei você, mas eu não quero alegria e prazer que possam durar só alguns anos. Porque o escravo que não é do céu é um escravo que pode até sentir alegria, prazer por alguns anos. Talvez até durante toda a vida. Mas acaba. Acaba. Então se você acha que você... Ah não, eu não quero saber de Jesus porque esses crentes são muito chatos. Crente chato. Tu vai ver a chatice é queimar no fogo ardente. Tu vai ver a chatice é onde o fogo não se apaga. É onde o ranger de dentes é constante. Aí você vai dizer: eu não quero mais essa chatice. Já foi, irmão. Eu não quero essa escravidão. Eu quero a outra. É por isso que tu veio na igreja hoje. O pastor está falando: escolha hoje. Escolha hoje. Ao homem, escritor aos Hebreus, não é o pastor, é a Bíblia. Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não tem purgatório. Purgatório não é Bíblia, é doutrina católica. Não tem reencarnação. Reencarnação não é Bíblia, é doutrina espírita. O que a Bíblia ensina é que é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então o que é que me cabe hoje? É decidir. Se eu não posso deixar de ser escravo, Josi, eu tenho que decidir quem eu quero que seja o meu Senhor. Porque se eu quero fazer tudo, o nome já diz, eu quero fazer tudo. Eu não quero ninguém me enchendo o saco. Eu não quero ninguém pegando no meu pé. Eu quero falar de qualquer jeito. Eu quero falar o que eu penso. Tu já tem o Senhor. Eu quero levar vantagem em tudo. Tu já tem o Senhor. Eu quero ficar rico a qualquer custa. Tu já tem o Senhor. Tu já é escravo. Não, eu sou livre. Não tem jeito.
Agora vem Jesus e ensina você a guardar tesouros onde o ladrão não rouba. Vem Jesus e ensina você a guardar coisas que as traças, elas não roem. A ferrugem, ela não corrói. Então o que é que me cabe? Me cabe ser marcado. Me cabe escolher a servidão que me salva. Me cabe escolher aquilo que me salva. Amém? Eu já estou indo para o final. Não se preocupe com a chuva. Eu rapidamente quero dizer a você que a decisão, ela não pode ser por pressão. Escuta aqui. Por que você está na igreja hoje? Por que você veio aqui? Talvez você veio aqui porque alguém te pressionou, viu? Talvez a tua esposa falou assim: ou tu vai comigo, ou senão, Abschneider. Entendedores entenderão. Ou talvez o marido falou assim para a esposa: ou tu vai comigo, ou senão, ó, acabou o Pix. Ou o pai falou para o filho, enquanto o filho é criança, amém, a gente entende, né? O pai falou para o filho: tu vai comigo, senão eu vou pegar a vara, eu vou te cortar de cinta. Não pode mais falar isso, né? O conselho tutelar pega a gente, né? Tu vai comigo, antigamente, né, Mariel? O pai falava: vou te quebrar no pau. Não era assim que os pais falavam? Né? Irmão, um dia desse, quando a gente estiver num momento diferente, eu vou contar a história de uma chinelada que eu levei da minha mãe. Mas daí isso é outro dia, né? Então, se você está aqui, mas você não entendeu porque você está aqui, está na hora de entender. Se você está aqui, não com o teu coração disposto a entender que Deus é esse misericordioso, que quer sim me receber como filho, quer sim me receber como filho. Pastor, mas eu sou escravo. Agora você é, mas não por pressão, é por amor. Jesus não obriga ninguém a ser escravo dele. Ou você foi obrigado a ser batizado? Você não é obrigado a aceitar Jesus. No dia em que você aceitou Jesus, você levantou a sua mão e disse: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Como meu Senhor. Então, se você tem um Senhor, o que você é? Escravo. E o escravo não tem que discutir com o Senhor. O que cabe ao escravo? Obedecer o Senhor. Se você talvez está em cima do muro, ou se tem coisas na tua vida que você sabe que o teu Senhor Jesus não te pediu para fazer. Tem coisas na tua vida que você sabe que não foi Jesus que gerou isso em você. Sabe, irmãos, há uns anos atrás, quando eu falo alguns anos atrás, eu vou falar de 20 para 21 anos. Conheci minha esposa. Ela tinha 21 anos. E eu tinha 25. 26. 25. E ela me falou de Jesus. Me falou da igreja. E eu confesso que naqueles primeiros meses ali eu não estava interessado em Jesus, é nada.
Eu queria casar com ela. Me convidou para ir na igreja. Eu pensei, eu vou, mas não fico lá nunca. Eu já pedi perdão perto da casa do meu pai, lá em Missal, tinha uma igreja Assembleia de Deus. Eu dava risada daqueles crentes. Todo domingo com a Bíblia na mão. Eu fui lá um dia, me deram a oportunidade, eu fui no púlpito pedir perdão para eles. Sabe, irmãos, desde o primeiro culto que eu fui, eu nunca mais saí. Graças a Deus, ela casou comigo. Mas se ela não tivesse casado comigo, eu já teria encontrado o meu Senhor. Então não confunda o motivo de você estar aqui. Você não está aqui porque todo mundo vem. Você não está aqui para fazer média com ninguém. Com Jesus não tem jeito de fazer média. Você não batizou porque, se eu não batizar agora, o que vão falar de mim? Você tomou uma decisão na sua vida. Eu sempre falo que o cristão não pode ser um cristão nômade. Você sabe o que é um nômade? Irmão Tiago. Irmão, o nômade é um homem que não tem parada em lugar nenhum. Um nômade é aquele que não tem terra, não tem nacionalidade. Um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui, outro dia ele está aqui. Eu sempre falo, eu não vou atender os irmãos que estão com problema no trabalho, eu falo o seguinte: quantos trabalhos você já teve? Eu vou falar, se eu tivesse uma empresa, eu ia pedir a carteira de trabalho do vivente, ia dar uma olhada lá, quantos anos ou quantos meses ele ficou em cada trabalho. Porque você vai concordar comigo, né? Tem chefe ruim, tem. Agora o cara tem 25 anos, ele já trabalhou em 15 lugares. O problema está com quem? Será que todos os 15 chefes foram ruins? Cristão nômade é aquele que não para em igreja nenhuma. Aí ele fica 6 meses na Batista, 6 meses na Assembleia, 6 meses na Quadrangular, 6 meses no Cefas, 6 meses não sei aonde, e todo lugar tem defeito. Eu vou dizer para você, vai ter defeito em todo lugar. Às vezes os irmãos chegam aqui, vindo da igreja católica, e pau, e xinga. Irmão, pode parar, aqui você não precisa falar mal da igreja nenhuma. Jesus nos chamou para firmar raízes. Jesus não nos chamou para sermos nômades. Jesus nos chamou para colocarmos os pés e abençoarmos. Então tomamos, eu e você, uma decisão na nossa vida. Nós não podemos fugir de sermos escravos. A diferença é qual é o Senhor que eu quero servir. Eu quero servir a um Senhor que não vai me levar para a vida eterna, ou eu quero ser escravo de alguém que me salva? O que você escolhe? O que você escolhe? O ato de ser servo nos leva a fazer duas coisas. Primeiro, renunciar à minha liberdade. Se você quer ter liberdade, você não pode ter Senhor. Tem uma coisa que eu sempre ensino. Deus me fez e te fez com a capacidade de decidir, com a capacidade de arbitrar. E a gente chama isso de arbítrio. E Satanás usa uma expressão chamada livre-arbítrio.
O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquilo que as pessoas que não têm senhor nenhum acham que tem. Mas eu quero dizer a você que se eu e você, de qualquer jeito, somos escravos, ou nós somos escravos do inferno, do mundo, ou nós somos escravos de Jesus, eu não tenho livre-arbítrio. Ora, livre-arbítrio tem aquele que não tem senhor. Então essa conversa é furada. De uma forma ou outra, seremos escravos. Jesus quer me fazer escravo? Sim, mas não por omissão, não por pressão, mas por amor. Levante sua mão e diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Faça isso agora. Eu te recebo como meu Senhor. Fique de pé.